Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje vamos de leitura comentada da obra O Sagrado e o Profano, de Mircea Eliade. Começamos com a introdução em capítulo 1, bora! Vamos lá, pessoal, O Sagrado e o Profano, Mircea Eliade. Essa é uma obra, uma das mais conhecidas também, junto com O Mito do Eterno Retorno, uma das principais, lançada aí por volta da década de 50, e segue sendo aí uma grande referência no tema das religiões comparadas, mitologias comparadas, estudos sobre simbolismo, tudo isso. Inclusive no prefácio, ele começa dizendo que começa fazendo todo um percurso histórico, não é? Sobre a ciência das religiões. E ele vai dizer que no sentido moderno é recente os primeiros tópicos, né, os primeiros autores que começaram a coletar e comparar e estudar as estruturas das religiões são do século XIX. Mesma época que nascem as disciplinas das ciências humanas, não é? Arqueologia, antropologia, filosofia moderna, contemporânea, tudo, a sociologia, história, né? Tudo mais ou menos no mesmo período aí do século XIX, meados do século XIX. E embora ele comente que isso já era um interesse desde a antiguidade, ele chega a comentar, por exemplo, o caso de Heródoto, que foi esse chamado pai da história, né? Lá na Grécia Antiga, século sexto ou quinto antes de Cristo, ele fez um grande périplo e narrava, escrevia as diferentes culturas, sociedades que viviam em volta, né, da Grécia. E também faz uma descrição das religiões, dos ritos, e vai dizer que, em realidade, isso sempre foi um interesse, mas foi sistematizado de uma forma, né, mais moderna aí, a partir do século XIX. O intuito desse livro, como ele diz aí no prefácio, não é no sentido de dar um percurso, né, da história do desenvolvimento das diferentes religiões, mas sim, através das distintas religiões, através do tempo, compreender o fato religioso, que é aquilo que está por trás, especialmente experiência do sagrado, explorar um pouco sobre isso. Ele aponta que existe já desde a antiguidade, ele cita aqui Plutarco, o autor da Antiguidade Clássica, que fala que a diversidade das formas religiosas é apenas aparente. Os simbolismos revelam uma unidade fundamental de todas as religiões. Isso que é o que ele defende também. Ele está demonstrando que isso existe já desde muito tempo, né? Também cita outros autores, como no caso do Averroes, um autor islâmico, que também conclui que todas as religiões monoteístas eram verdadeiras, mas ele partilhava com Aristóteles a opinião de que, num mundo eterno, as religiões apareciam e desapareciam numerosas vezes. Quer dizer que mudam as vestimentas, as aparências, mas fica a essência, né? Ah, mais à frente ele comenta sobre uma obra muito importante do século XX, início do século XX, escrita por Rudolf Otto, chamada O Sagrado. E nessa obra ele busca revelar o que é a experiência do religioso, a parte de qualquer religião específica, de qualquer credo, né? De qualquer fé, o que é o sagrado. Que é isso na experiência antropológica do homem? E esse Rudolf Otto diz que o sagrado se manifesta sempre como uma realidade inteiramente diferente das realidades naturais ou ordinárias. O sagrado é algo extraordinário, é diferente do comum, é algo que faz parte da realidade, mas que tem um caráter aí, né, de uma diferenciação muito importante. O nosso autor, Mircea Eliade, diz que o objetivo dele, o que nos interessa, né, é uma definição de sagrado em oposição ao profano, né, e que ele quer revelar o que também é essa experiência do sagrado. Ele vai comentar sobre a dessacralização do mundo moderno, e embora ele diga que não vai fazer nenhum tipo de acusação dessa dessacralização, dos motivos que levaram a isso, mas apenas uma constatação de que nós
em detrimento do mundo antigo, vivemos uma época dessacralizada. Ele vai mostrar, inclusive, os efeitos disso, né? O que significa viver no mundo dessacralizado e o mundo sacralizado. Vocês que acompanharam aí a leitura do livro O Mito do Eterno Retorno vão ver que, especialmente agora no início, muita coisa é repetida. Afinal de contas, é a teoria do mesmo autor. Então a gente vai repassar por alguns temas que já vimos, em alguns casos com mais aprofundamento, lá no livro O Mito do Eterno Retorno. Tá? Trata-se de uma obra, enfim, que segue a mesma linha de pensamento. Mircea Eliade é autor de uma expressão chamada hierofania. Essa palavra significa literalmente expressão do sagrado, manifestação do sagrado. Tá? Então ele propõe esse termo hierofania e vai desenrolar um pouquinho aqui sobre o que é essa hierofania, né? Diz, por exemplo, que a partir de um objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore, esse objeto, esse objeto quando é sacralizado, ele é investido de um sentido superior, transcendental, digamos assim, especial. Ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Trata-se de um ato misterioso, a manifestação de algo de uma ordem diferente. Jesus Cristo não se trata de um ser humano qualquer, de um mero mortal. Ele é o Filho e a encarnação do Logos na Terra, Filho de Deus. Daí que o torna um mortal diferente, sagrado. Trata-se de uma realidade que não pertence ao nosso mundo. Os objetos que são então sacralizados fazem parte integrante do nosso mundo, mas eles estão investidos com algo que vem de um outro mundo. Daí aquela ideia de uma pedra, um cálice, uma cruz, qualquer elemento, né, religioso, qualquer objeto e até mesmo espaços inteiros, como pode ser um templo, serem objetos diferenciados, destacados. O que nos interessa aqui é compreender que esta sacralização ela nos permite um estado de consciência alterado, digamos que superior, mais elevado, nos permite acessar realidades mais sutis, mais subjetivas, mais internas do ser humano, que o contato com a vida ordinária não nos permite. Então, uma coisa é um copo como esse daqui, que serve para tomar água. Isso daqui, experiência ordinária comum. Outra coisa é um cálice, como o cálice do Santo Graal. Já não se trata mais de um objeto para beber. Aquilo dali é um belo de um símbolo de pureza, sangue do Cristo, enfim, de tantas coisas. Então, o objeto é o mesmo, a função é diferente. Disso se trata a hierofania. Onde o sagrado se manifesta? Em objetos, em lugares, enfim, em muitos exemplos que ele vai dando aqui para gente, né? Então, a pedra sagrada, a árvore sagrada, não são adoradas como pedra ou como árvore, como uma pedra ou uma árvore qualquer, né? Mas são adoradas porque revelam algo que está para além da pedra ou da árvore. Isso é aquilo chamado de o totalmente outro, que aqui no texto aparece como uma expressão, ganz andere. O totalmente outro é aquele que é o ausente. E esta pedra e esta árvore, quando são sacralizados, servem como suporte físico para manifestar o ausente. Então, dentro de nós existem certas percepções intuitivas, existem certos sentidos mais sutis que conseguem acessar, se comunicar, se conectar, prever, enfim, ter uma série de experiências internas que são muito difíceis de serem representadas, inclusive só com palavras. Muitas vezes é para isso que existe o símbolo. E a sacralização de um objeto é tornar esse objeto símbolo de uma outra coisa. Portanto, quando falamos de uma árvore sagrada, não nos interessa o caráter biológico da árvore. Não é a árvore enquanto espécie vegetal, mas sim
o que ela carrega por trás. Nesse caso, muitas vezes o simbolismo da árvore tem a ver com a ideia de ponte entre os mundos, de conexão entre o céu e a terra, ou às vezes entre o mundo inferior, o mundo ínfero, os infernos, o mundo de baixo, com o mundo terrestre e o mundo celeste, uma conexão entre os três mundos. Mais para frente ele vai dizer que essa estrutura, essa compreensão ou cosmovisão do mundo, separado em três partes, céu, terra e inframundo, ela é compartilhada com povos de culturas completamente diferentes espalhadas pelo mundo, em épocas distintas também. Essa é uma espécie de estrutura que nós percebemos que as sociedades arcaicas tradicionais costumam utilizar para explicar o que é o mundo, como que se manifesta a existência, através de três estruturas. Uma interna invisível, debaixo da terra, outra é essa daqui, que estamos conscientes e plenamente vivendo nossas experiências, e uma outra raiz espiritual, uma inspiração celeste, de onde provém todas as leis, todos os grandes arquétipos, os grandes modelos fundacionais, a casa dos deuses, etc, etc. Então aí temos uma dualidade fundamental: o profano, a experiência dessacralizada, a vida reduzida à biologia, ao utilitarismo e à história pragmática. O sagrado, por sua vez, a experiência da realidade absoluta, isso aqui é bem importante. A fonte primordial do ser, do poder e da significação. Aqui está o grande tchan. Ao longo do livro, ele vai passar o tempo todo justificando e defendendo essa tese de que o sagrado é o espaço do ser. Todas as coisas que escapam ao sagrado são ilusórias, são efêmeras, são passageiras, relativas e de pouca importância. O sagrado é sagrado porque justamente ele está preenchido de ser, de essência. Ele é a única realidade possível. Não é de uma hora para outra que a gente assimila esses dois conceitos, tá? Mas ao longo da leitura aqui vai ficar bem claro. É a fonte primordial de onde vem toda a inspiração e toda a orientação, como vamos ver aqui a seguir, para a vida humana ter sentido. Nós vivemos em base ao quê? Por que fazemos o que fazemos? Qual é a finalidade de existir? A experiência do sagrado vem justamente preencher essa necessidade. Oferecer ao ser humano um sentido. Um sentido. E por isso que a árvore deixa de ser apenas um vegetal e torna-se algo mais. Porque agora está investido de um sentido, de um simbolismo. Bom, Rudolf Otto, na sua obra O Sagrado, ele chega nessa definição de luminoso. Luminoso vem de numen, nome, porque ele não se refere a Deus para que não haja alguma confusão e a gente acabar particularizando com algum Deus de alguma cultura ou alguma religião. Um numen. hum? E esse sentimento do numen, ou esta percepção, aproximação, experiência, ela se dá de duas maneiras que parecem opostas, mas na realidade são convergentes. Um mysterium tremendum é uma coisa pavorosa, aterrorizante, que nos comove e nos faz ter uma espécie de repulsa, rejeição. E ao mesmo tempo um mysterium fascinans, que é algo extremamente encantador, atraente e sedutor, em um certo sentido. Bom, quando nós tomamos contato com o mistério, o ausente ou desconhecido, nós temos algum tipo de efeito, digamos assim, ou pavoroso ou atrativo. Um exemplo que eu gosto de citar é quando nós nos deparamos, por exemplo, com a morte. Mas eu falo com a morte na escancarada, à nossa frente. Nós temos uma espécie de atração por isso. Você já observou que quando ocorre um acidente e tem um sujeito ali, não é? Bode expiatório, quer dizer, servindo de exemplo, ele está ali no chão caído, todo mundo para olhar. É extremamente atrativo. Porque nesse caso, a pessoa que está ali
Ela está servindo como um símbolo daquilo que a gente não tem contato, que é ausente, que é a morte. Todos sabemos que ela existe, todos sabemos que vamos morrer, mas ela é impalpável. Nós não podemos, inclusive, encapsular a morte, né? Conter a morte. Neste caso, a pessoa que está ali, ela está representando-a. E por isso é atraente. Ao mesmo tempo, a gente tem, assim, uma certa, né? A gente quer estar perto e não quer. Quando nós entramos, por exemplo, em algum tipo de templo, uma catedral muito bonita, com aquele pé direito altíssimo, vitrais belíssimos, coloridos, a luz do sol que entra, não é? De uma maneira tão bela e pousa lá no altar, frequentemente essa experiência nos traz uma também atração, um fascínio, algo extremamente encantador. E outras vezes podemos nos sentir pequenos, diminuídos, como míseros grãos de poeira no universo. Esses são, digamos que, efeitos do sagrado. E daqui, desta polaridade, nós vamos tirar o sentido. Falávamos agora há pouco. Então, tá aí, ó. O sagrado não é uma mera ideia de Deus. É uma força irracional e avassaladora. É talvez algo mais de sentir até do que de compreender racionalmente. Bom, já falamos aqui sobre a hierofania, não é? Então, uma pedra continua sendo uma pedra. Quer dizer, a constituição física da pedra não mudou, mas ela passa a ter um significado mais profundo. Ele comenta também essa expressão, o homo religiosus, transfigura a pedra e ela passa a revelar uma realidade oculta de outra maneira. Tá? Então, utilizando o exemplo pedra, podemos falar da pedra onde está cravada a espada do rei Arthur. Aquela não é uma pedra ordinária, não é uma pedra qualquer, embora seja um mineral, mas trata-se da matéria, trata-se do peso da matéria lenta e corpulenta, onde está cravado o espírito vertical, simbolizado pela espada. Tampouco a espada é uma espada ordinária, senão que um belo símbolo de um eixo vertical, espiritual e fecundador que está lá cravado na matéria. Não é? Então, o milagre é esse, ó. O sagrado se exprime através de realidades da nossa experiência cósmica. Então, através de coisas do cotidiano. O extraordinário está no cotidiano, mas é o cotidiano com um sentido. Não é o cotidiano vulgar. O cotidiano vulgar é o profano. Ok? Homo religiosos, claro que é uma brincadeira com Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens, né? Homo religiosos é esse que vive a experiência do sagrado. E até onde nós podemos atestar, ela existe há bastante tempo. Hoje em dia, a compreensão que temos sobre os neandertais já mudou bastante. Já não é mais aquele que puxa a mulher pelos cabelos com um tacape na mão e sai gritando, grunhindo como se fosse um animal. Os homo neandertais já demonstram uma capacidade simbólica e religiosa grande. E isso é atestado pela forma como enterram seus mortos, de forma ritualística. Aparece simbolismo já, né? Então, hoje nós não sabemos dizer exatamente quando isso começa a acontecer, mas em alguma fase da evolução da humanidade, nós passamos a ter esse tipo, né, de percepção, essa capacidade, uma consciência que atinge a essa esfera do religioso. Isso não se encontra nos animais todos à nossa volta. Nenhum deles ora a um Deus, nenhum deles constrói um altar e chama de altar duas pedras enfileiradas. Só o ser humano. Portanto, homo religiosos. Né? E aqui a experiência do espaço, onde a gente vai entrar agora. Tá? O espaço homogêneo e o espaço orientado. O espaço homogêneo é o espaço profano. É um espaço amorfo, sem forma, neutro e infinito, sem borda.
Não há orientação prévia e nenhuma orientação possível. A experiência do homem arreligioso. Diga-se de passagem, é bastante do que vivemos hoje. Observem só como que se fundam e como se desenvolvem as cidades. Elas não têm fronteiras. Elas vão sendo fruto de um acúmulo, né? E um monte de gente se reúne em casas que vão brotando e os bairros vão nascendo sem qualquer ordem, sem qualquer respeito à geografia, ao local, e vão tornando-se aglomerados urbanos. E poderíamos chamar assim, aglomerado urbano, não cidade. A ideia de cidade é uma ideia muito concreta. Há um conceito de cidade muito específico. Nós vivemos, em grande parte, em aglomerados. Quer dizer, todo mundo junto, vivendo, sobrevivendo no mesmo lugar. Mas a ideia de cidade é outra. Ela tem a ver com um espaço orientado. O espaço orientado apresenta uma ruptura e um ponto fixo. Já vamos explorar um pouco mais sobre isso, tá? Funda o mundo a partir de um referencial central, a experiência ontológica do homo religioso. Quer dizer, é o que traz sentido. Vamos mais trazendo aí direto no texto para entender isso aí um pouco melhor. Ah, bom, um breve complemento. Os homens, seres humanos, das sociedades arcaicas têm a tendência de viver o máximo de tempo possível no sagrado, ou muito próximo dos objetos consagrados. Essa tendência é compreensível, pois, para os primitivos, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder e, em última análise, à realidade. Como dizíamos há pouco, né? O sagrado é o real, o profano é o ilusório. É uma mudança de paradigma grande pensar o mundo dessa forma. Olha só, o sagrado está saturado de ser. Potência sagrada quer dizer ao mesmo tempo realidade. Perenidade, persevera, perdura, mantém. E eficácia, as coisas funcionam. Quando falamos de eficácia, nós nos lembramos de ordem. E há uma estreita relação entre o sagrado e a ordem. Como vamos ver aqui, o mundo, em primeiro lugar, é ordenado. Quando vivemos em um mundo desordenado, portanto profano, vivemos em um grande caos. O caos é caracterizado por aquele lugar em que as coisas não têm, né, definição. E quando as coisas não têm um lugar para estar, elas também perdem a sua função. É só você pensar num quarto bagunçado, você não acha nada, porque as coisas não estão onde deviam estar. Quando o quarto está arrumado, ordenado, as coisas passam a oferecer a sua função. Você encontra elas onde elas devem estar. Isto é inteligente, inteligível, né? Cada coisa no seu lugar pode cumprir sua função. Quando as coisas não têm lugar, não cumprem função nenhuma. Se você quiser bater um prego com um alicate, você vai ter problema. Se você quiser usar uma faca de garfo, você vai ter problema, porque cada coisa tem uma função de ser e de existir. Esse é o pensamento arcaico e tradicional. Todas as coisas existem por uma causa e por uma finalidade. Quando nós suspendemos isso e desordenamos caoticamente ao nosso bel prazer, fazendo uso dessa nossa liberdade inconsequente, as coisas perdem sua função, perdem sua eficácia. Então, o mundo profano é ilusório porque é como se eu tivesse batendo um martelo, batendo um prego, ao invés de usar um martelo, usando um sapato. Por isso o mundo profano ele é ilusório, porque ele não faz sentido. As coisas estão fora de lugar, não cumprem sua função e, portanto, são efêmeras, são completamente transitórias, excessivamente dinâmicas. Não há ponto fixo de referencial. As coisas são o que eu quero que elas sejam. Fazendo isso, nada se sustenta, tudo é mutável. Observem, por exemplo, como é que funcionam nossas leis. As leis que regem nossa sociedade hoje. Em grande parte estão fundamentadas numa carta de direitos, tipo Constituição Federal. Mas está baseada num relativismo tão grande da percepção de uma época que hoje parece até que ela está já antiquada, né? E muito mais do que antiquada, não é funcional.
é ineficaz, porque trata-se de valores arbitrários, relativos, sem um eixo fundacional de caráter transcendente. E isso é o que grandemente diferencia, por exemplo, as leis morais de uma sociedade desacralizada das leis morais de comportamento e convivência de um tempo onde a sacralização é o que impera sobre a orientação do ser humano no tempo e no espaço. Por isso, vocês devem ter em mente que em muitas tradições as leis vêm de Deus, não é isso? As regras morais, o juízo, vem em primeiro lugar de uma inspiração divina, imóvel. E é o ser humano que ronda este eixo e adapta-se a poder servir a ele. No entanto, quando nós retiramos o aspecto transcendente, nós ficamos com a liberdade de escolha do referencial. Só que isso muda muito. Muda como o clima, muda como de uma geração para outra. E as coisas rapidamente perdem o efeito, rapidamente tornam-se obsoletas, descartáveis. Vivemos em um tempo, né, bastante, digamos que, frágil. As coisas mudam e não valem por muito tempo. A oposição sagrado e profano traduz-se muitas vezes como uma oposição entre real e irreal. Irreal por quê? É irreal porque dura pouco, é irreal porque é ineficaz, é irreal porque é relativo, é irreal porque não é universal, é irreal porque, bom, é frágil, não se sustenta. Real é aquelas coisas que são mais duradouras, sólidas, convictas, né? Permanentes, que podem se sustentar através do tempo, por exemplo. Né? Agora, algo importante. Um cosmos totalmente dessacralizado como temos hoje é uma descoberta recente na história. Na nossa percepção, talvez sempre tenha sido assim, errado. E aqui, podemos dizer isso de boca cheia, esse é um autor que estudou isso extensivamente e é um fenômeno da modernidade viver em um mundo tão dessacralizado por tanto tempo. Isso é um episódio raro na história da humanidade. Porque se a gente voltar até a pré-história, milhares de anos atrás, não conhecemos outra oportunidade em que a humanidade viveu assim, de forma tão desacralizada, tão generalizada, né? Que é um grupo, todo mundo, todos nós. Né? Então é algo sui generis que, bom, nos faz refletir, também nos traz oportunidades, né? Então, olha só, para a consciência moderna, o fisiológico, como comer, dormir, a sexualidade, não é nada mais do que um fenômeno orgânico. Só isso. Né? Quer dizer, então, quanto mais conveniente for, melhor. Apenas isso. Mas, para o, entre aspas, primitivo, esses atos nunca são somente fisiológicos. Ele é ou pode ser um sacramento, quer dizer, uma comunhão com o sagrado. Então a gente vai lá na Serra da Capivara, como tive a oportunidade de ir semana passada, e encontramos pinturas rupestres de milhares e milhares de anos, com cenas do cotidiano, como caça, ato sexual, dança. E a gente, desavisado, quando olha para aquilo, fala: ah, eles estavam desenhando ali as atividades do cotidiano. Se você investigar um pouco a fundo as causas das sociedades primitivas, né, chamadas primitivas, pré-históricas, vai começar a considerar que dificilmente o que eles estavam fazendo era simplesmente um retrato falado da vida cotidiana. É muito mais provável, eu digo provável porque isso é uma coisa que se possa cravar, não existe registro, mas compreendendo um pouco o comportamento humano de toda época, como funciona, para onde vai, anseios, estrutura da mente, vamos constatando que o mais provável é que aqueles desenhos estavam imbuídos de um caráter sagrado, mesmo que não pareçam, né? Mesmo que sejam assim coisas do cotidiano.
Bom, ele comenta também que essa experiência do sagrado varia conforme a cultura, a época, o lugar, a geografia, a história. Isso deve ser levado em conta, porque não vai ser sempre igual. Existem as variações, mas são vernizes culturais, né, vestimentas de um mesmo fenômeno humano que é universal. A ideia do sagrado não é exclusiva de um povo ou de uma época. É próprio, é um patrimônio da humanidade. Tá? Por tudo. E um pouco mais à frente, vamos falar agora então, agora sim, sobre o espaço sagrado, como aparece aí no slide. Ele comenta o seguinte, que aqui, capítulo 1, há, portanto, um espaço sagrado e, por consequência, significativo, e outros espaços não sagrados, e, por consequência, sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos, sem forma. Mais ainda, para o homem religioso, esta não homogeneidade espacial se traduz pela experiência de uma oposição entre esse espaço sagrado, que é o único real que existe, e o resto, uma extensão informe que o cerca, que é profano. Aqui voltamos à ideia de cidade que eu havia comentado. A cidade é considerada, então, um espaço cosmificado. A fundação das cidades, pelo menos as tradicionais, elas nunca são aleatórias. Elas sempre seguem algum tipo de rito que busca evocar algum sinal, seja de forma auspiciosa, algum animal, um trovão que caiu ali, uma montanha especial que tem naquela região, enfim, ela busca algum sinal da própria natureza que o recorda ao início da manifestação. E o que faz o fundador da cidade é uma espécie de réplica do rito cosmogônico de criação do próprio universo feita pelos deuses, pelo Deus, por quem quer que seja. Daí que a cidade seja uma miniatura do universo e, portanto, ela tem portas, fronteiras, delimitações. No mito da fundação de Roma, por exemplo, Rômulo e Remo, os dois irmãos, quando vão fundar a cidade, Rômulo marca um traçado na terra delimitando o espaço intransponível, do qual não se poderia cruzar o espaço onde estão as leis, onde opera a cidade, e o espaço selvagem, além muros, fora desse traçado. Quando Remo, o irmão de Rômulo, inadvertidamente cruza esse espaço, ele é imediatamente assassinado. O seu sangue cai pelo chão como uma força vitalizadora, há todo um simbolismo por trás disso, mas o que fica aqui é essa ideia de separação entre o espaço inteligível, organizado, cosmificado e o espaço não compreensível, né? O espaço selvagem, mundo onde não existem as leis, etc. Então, a fundação do mundo, o mundo foi criado e a cidade replica essa mesma ideia. A mesma coisa acontece, por exemplo, com um templo, por exemplo, uma catedral. Ela circunscreve um espaço sagrado, onde das portas da igreja para dentro está o espaço sagrado, das portas para fora está o espaço profano, dentro da cidade. Quer dizer, existem camadas reiteradas, como uma espécie de bonequinha russa, que chega até a casa. Frequentemente, a casa, a moradia, não é apenas um lugar de proteger-se da chuva e do sol. A casa tem um caráter sagrado também. Por isso, existiam nas sociedades tradicionais sempre algum lugar especial dentro da casa, às vezes no centro da casa, outras vezes em outros lugares, mas um lugar que tornava aquele ambiente sagrado e que das portas para dentro é uma coisa, das portas para fora é outra coisa. É uma delimitação que traz para o ser humano uma orientação espaço-temporal. Agora ele está inserido em um contexto. E quando está inserido em um contexto, ele pode atuar. Porque tudo isso retoma aquelas perguntas filosóficas que a gente conhece sobre quem sou, de onde vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Sem contexto, essas perguntas não têm respostas. Quando eu estabeleço uma delimitação, agora as coisas passam a ter ordem, passam a ter função, e eu passo a me integrar nisso com também uma ordem e uma função. Passo a ter contexto cósmico. Eu não sou mais apenas fruto do acaso, um rebento aleatório de uma evolução sem sentido, mas eu componho parte de um cosmos inteligente, estou integrado com uma peça de um quebra-cabeça.
Então, a manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo, ou seja, dá fundamento de ser, de essência ao mundo. Na extensão homogênea e infinita, caso profano, espaço profano, onde não é possível nenhum ponto de referência e onde, portanto, nenhuma orientação pode efetuar-se, a hierofania revela um ponto fixo, absoluto, um centro. Então, no meio do caos, no meio da indiferenciação, da bagunça, o sagrado, ou a hierofania, estabelece um eixo. É isso que ele chama de axis mundi, um eixo do mundo que traz para o ser humano sustentação, segurança, estabilidade. Nós não suportaríamos viver em um mundo instável. É interessante que ele comenta aqui mais para frente que, apesar de vivermos em uma época dessacralizada, é impossível ser 100% dessacralizada. Até o profano é sagrado, mas é na sua última dimensão. Então é o sagrado longe. Porque se vocês pararem para pensar, mesmo hoje, vivendo em uma sociedade que não se baliza por qualquer tipo de fundamentação do sagrado em primeiro lugar, como orientação da vida humana, ainda assim nós nos orientamos segundo referenciais. Eliminar qualquer referencial torna a vida humana impossível. Nós enlouqueceríamos, a gente tiraria a própria vida, porque ficaríamos completamente desorientados. A verdade é que estamos orientados, segundo as nossas profissões, segundo o nosso núcleo familiar, segundo a nossa cultura local, nossa cidade de nascimento, como ele diz aqui, o nosso primeiro amor, segundo, enfim, alguma nostalgia de uma época passada, enfim, temos pontos de referência, mas a crítica é que esses pontos são frágeis, pessoais demais, portanto, muito suscetíveis a mudanças. Não são muito seguros, porque são instáveis. Enquanto que a experiência da vida do sagrado traz maior estabilidade, maior duração, maior capacidade de perdurar quando passamos, por exemplo, por momentos de dificuldade, todo tipo de vicissitude da vida, o ser humano tem onde se sustentar. Note que essa sustentação, apesar de que simbolicamente ela apareça, a hierofania apareça em um objeto, trata-se de uma percepção interna. Portanto, o ser humano em contato com o sagrado sustenta-se dentro de si próprio. Ele utiliza a hierofania, o objeto consagrado, como um referencial para recordar algo que ele tem, certo? Não é como se estivesse delegando para fora de si, para uma outra entidade, a responsabilidade da orientação da sua vida. E isso está muito claro quando ele comenta sobre os ritos. Os ritos de repetição do gesto primordial. Quem realiza é o ser humano. É ele que, encontrando dentro dele uma espécie de cópia, reverberação ou sintonia, atualiza ou refaz o mesmo movimento de criação do cosmos, faz na sua própria vida. Como no ano novo, né? Como quando ele começa algum projeto, alguma coisa, quando ele faz uma oração, quando ele se conecta com o sagrado. Então, é algo que vem de dentro. É isso que ele está querendo defender, que existe, apesar da parte cultural, que parece, né, nas distintas tradições religiosas, existe algo que é humano, que não depende disso. Uma estrutura humana. Bom, toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo. É por esta razão que o homem religioso sempre se esforçou por estabelecer um centro do mundo. Para viver no mundo é preciso fundá-lo, e nenhum mundo pode nascer no caos, no homogêneo, na relatividade. A descoberta ou a projeção de um ponto fixo, o centro, equivale à criação do mundo. E não tardaremos a citar exemplos aqui sobre isso. Eu dou como exemplo aqui o marco zero das cidades. Cidades mais antigas têm um marco zero, né, onde foi feito ali o primeiro ato fundacional, geralmente no caso das colônias portuguesas, espanholas, geralmente é uma praça circular, onde inclusive tem
palácio do governo, a cadeia e a igreja, os três mundos. Né? E no centro está o Axis Mundi, a fundação. Frequentemente existe ali um pilar, uma árvore, um poste, algo que crava no fundo da terra, eleva-se aos céus e dá essa sustentação. E tudo começa então a vida a se manifestar ao redor deste mastro, deste eixo do mundo que passa pelos ah, os três mundos, inferior, terrestre e celeste, né? Também é preciso acrescentar que uma existência profana, como já disse, jamais se encontra no estado puro. Não existe profano 100%. Bom, seguindo aqui a nossa apresentação, tá aí então a diferença entre o espaço orientado e o espaço homogêneo. Né? Muito importante a delimitação do sagrado para o profano, para nos situar, dar contexto. O homem não inventa nem escolhe o espaço sagrado, ele o descobre, ele é revelado para ele, né? Ele se inspira para essa descoberta. Então, revelação se manifesta através de um sinal, um raio, um comportamento de um animal, um sonho. Isso depende a cada cultura, tem o seu método. Há uma ruptura, o sinal quebra a homogeneidade do espaço profano. Acontece um fenômeno que diferencia aquele espaço. Pode ser, por exemplo, auspícios de pássaros que voam do leste a oeste. Como eu disse, a montanha e vai ser construída em cima da montanha, como é o caso de São Paulo, a cidade fundada em cima da montanha. E a orientação, o ponto assinalado põe fim à desorientação e permite fundar um limite estrutural. Então, geralmente, esse mastro original em alguma época do ano específica, também de acordo ao calendário próprio, vai bater ali tipo um solstício de verão ou equinócio, vai projetar uma sombra, essa sombra vai então delimitar o espaço do raio do início da fundação. É assim, por exemplo, a fundação das catedrais. Coloca-se um mastro no centro, numa época do ano específica de onde se queira fazer a medição, vê onde bate a sombra do Sol, ali vai dar o primeiro ponto de referência, a partir dali um círculo como uma espécie de compasso, né? Que vai orientar onde vai estar então a porta, onde vai estar o altar, geralmente seguindo o curso do Sol, né? Leste a oeste, por aí vai. O mundo cosmificado é o nosso mundo, é o mundo habitado, é aquele conhecido e íntimo de nós. É o território habitado, organizado e consagrado. Em primeiro lugar, dos deuses, das forças superiores da natureza. Uma ordem divina sustentada ritualmente. O outro mundo, que é o caos, é o espaço desconhecido, fluido e amorfo, domínio dos demônios, ladrões, do nada, da miséria, da morte. Agora aqui, ó, é inerente fixar limites. É um ato de defesa contra o vazio. Mesmo a pessoa desabrigada, ela encontra a sua delimitação. Né? Pode observar isso. Pessoas moradoras de rua, não tem, né, um local físico fixo, mas aonde ela está, ela monta o seu espaço e ali é o seu lugar, e se invadir aquilo é como se estivesse invadindo a si próprio, o seu ser. Né? Existe ali uma distância, um espaço que delimita uma distância íntima, interna. E você não pode ferir esse espaço sem ferir a pessoa. Aqui estão os três mundos, o céu, a terra e o submundo. É uma compreensão aí, como disse, de várias culturas. O único canal de comunicação entre esses mundos é justamente esse lugar sagrado, fonte das hierofanias e teofanias, expressões do divino ou do sagrado. Onde está o Axis Mundi é onde está o centro do mundo. Então, por isso, as distintas cidades, grandes cidades das grandes tradições, sempre se chamaram de umbigo do mundo, centro do mundo, e todas estão corretas, porque dentro do seu contexto são o centro. Não adianta nada o centro do mundo estar num lugar inacessível, distante, porque não vai servir como referencial de orientação. Ele precisa ter um contexto, estar relacionado com o ser humano que vive ali. Por isso é muito importante o local presente. Mesmo que ele seja, por exemplo, como no caso muçulmano, a Kaaba, que está em Meca, e ela não, né, exatamente todos vivem ali, mas todos se orientam para lá. E quando rezam, viram para esta direção. Isso é fixo.
Para o homo religioso, nenhum ato de fundação é original, mas senão a repetição de um ato divino. Então tá aqui, né? Os deuses, ou Deus criou o cosmos, o homem funda a cidade, ou a casa, dá igual. Uma réplica da criação transcendental na Terra. E o homem das sociedades tradicionais tem nostalgia de perfeição original, quer sempre copiar o modelo original. Não quer viver na ilusão profana, quer existir o máximo de tempo possível na realidade absoluta. Seu objetivo? Habitar o mais próximo possível dos deuses. Daí, as montanhas serem morada dos deuses, estão mais próximas do céu. Um símbolo, evidentemente, né? Pirâmides, montanhas, enfim, árvores muito altas, catedrais que chegam até o céu, pé direito altíssimo, né? Sempre nessa relação. Para nós, a cidade é uma máquina pragmática de habitar, né? Quer dizer, as funções são utilitárias, funcionais. E isso que torna os ambientes sem cor, cinzentos, sem alma. Ninguém quer viver ali. Todo mundo quer quando chega no feriado final de semana, especialmente moradores de grandes centros urbanos, ir lá para o interior, onde as coisas são muito mais naturais, onde tem a praça central, onde na festa junina levantam lá uma fogueira, onde todos se conhecem, onde os adornos, as, as, os enfeites, né, eles são mais humanos, né, diferentes dos paredões de cimento frios, dessacralizados dos grandes centros. Então aqui, como a gente falou, podem existir vários eixos que orientam o ser humano moderno, tipo sua cidade natal, o cenário do seu primeiro amor, um refúgio pessoal, mas, como dizia, esses lugares sagrados são muito frágeis, são universos privados, eles são muito mutáveis, não são fiáveis, duradouros. Comparação, então, entre os dois, né? O religioso e a modernidade. Então, o universo trata-se de um cosmos estruturado. Na modernidade não existe estrutura prévia, é tudo aleatório. A morada é uma imagem réplica do universo. Para nós, só serve para dormir à noite, acordar e sair para trabalhar. Frio, sem função sagrada. A orientação se dá pelo axis mundi, pelo eixo que orienta. Pode ser em casa, pode ser na cidade, em qualquer lugar que seja, existe um eixo de sustentação. Na modernidade, estamos desorientados, porque os eixos são variáveis, mutáveis, temporários, arbitrários, suscetíveis. E chegamos até aqui, a primeira parte. A gente passou, na realidade, aí, por boa parte do capítulo 1. Avançamos bem. Espero que tenha sido claro. De novo, para quem viu a leitura do último livro, muita coisa repetida, praticamente tudo. Mas estamos começando e vamos fazer uma revisão aí, faz parte. Então, pessoal, no fundo vocês estão vendo aí que é filosofia puríssima aqui, né? É o sentido da vida, né? Por que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, né? Sem essas referenciais, repito, são internos. O ser humano se perde e aí fica fácil ele cair para todo tipo de vício, né? Todo tipo de, enfim, qualquer outra coisa mais fácil, mais conveniente, em detrimento de buscar uma vida edificante que leve em conta um sobreesforço, uma vida virtuosa, porque se não há uma fundamentação transcendente, realmente não se justifica. Nós vamos pela conveniência. E hoje vivemos um mundo de conveniências, né? Da comida que a gente pega no aplicativo, as relações que a gente estabelece, conveniência. Isso não está orientado segundo um critério anterior, como foi abordado aí, né? Estável, duradouro, perene, válido para toda a vida. Uma grande crise que vivemos nesse sentido mesmo. Beleza, então começamos. Semana que vem tem mais. Leiam o livro com antecedência se puder, porque vai ser ainda mais. Muito obrigado, beijos, abraços, até a próxima.